E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida insana que foi jogada entre Hans Niemann e Alireza Firouzja. E nessa partida nós temos um dos sacrifícios mais profundos que eu vi sendo jogado nos últimos tempos. O Hans Niemann sacrifica a dama, mas a sequência ela é completamente absurda. É muito difícil de ver a sequência. Então eu gostaria de trazer meio que como um desafio. Vamos ver se alguém vai ser capaz de calcular isso ou se é algo realmente fora desse mundo. Para mim, é algo incalculável por nós meros mortais. Eu poderia ter a quantidade de tempo que fosse que eu não ia encontrar. Mas vamos lá, é muito legal mesmo. B4 do Niemann, C6 por parte do Firouzja, cavalinho F3, D5 e D3. Então temos aqui a linha da Caro-Kann, que é a variante do final de jogo, né? Ela recebe esse nome porque se peão toma, dama toma, nós teremos um final de jogo muito rápido a partir da abertura. Mas o Firouzja joga bispo G4, que é uma maneira de evitar essa ideia, só desenvolvendo o bispo para fora da cadeia de peões, preparando para jogar E6. Peão H3, bispo H5, cavalo C3, E6 e dama em E2 é um lance bem curioso por parte do Hans Niemann. Os dois jogadores até então estavam jogando de maneira bem normal, mas aqui as brancas, né, não tem por que bloquear a saída do bispo. Mas o dama em E2 é um lance que vem com a ideia de talvez jogar G4 no futuro e tirar o bispo ao longo dessa diagonal, ou para G2 ou para a casa de H3. Bem, bispo B4 por parte do Firouzja, ameaçando tomar o cavalo, dobrando peões, mas o Hans Niemann não se importa, ele joga o A3 e fala que prefere o par de bispos. Então, se você quiser dobrar peões, não tem problema, eu retenho o par de bispos e devo estar melhor por isso. Vem bispo A5 por parte das pretas, peão na casa de G4 por parte do Hans, preparando para desenvolver o bispo de casas claras, bispo G6, bispo D2 só para desencorajar a mesma captura, desenvolver e preparar o roque grande, e aqui o Firouzja joga cavalo em F6, convidando as brancas a avançarem o peão, e as brancas de fato avançam, e agora cavalo vai para a casa de D7, onde ele fica de olho no peão da casa de E5, que é meio que um alvo permanente que o jogador de brancas, que o jogador de pretas vai ter para ameaçar. É mais ou menos uma estrutura de defesa francesa, então as pretas vão jogar peão em C5, cavalo em C6, vão jogar dama em C7 e vão ter muita pressão nesse peão de E. Aqui as brancas vão jogar para o que tem de melhor, que é a vantagem de espaço, e vão tentar gerar um ataque na ala do rei. Então H4 é um lance que já ameaça ganhar uma peça com H5, Firouzja gera um escape para o seu bispo com H6, e o Hans joga o H5 chutando o bispo de qualquer forma. Bispo em H7 e o Hans Niemann joga bispo em H3. Bispo em H3 acaba colocando pressão no peão da casa de E6. Existem alguns teminhas táticos, no caso do jogador de brancas avançar o peão para a casa de G5. Por exemplo, se as brancas avançam o G5 imediatamente, as pretas provavelmente não querem tomar, porque se você jogar H por G5, aí as brancas só vão envolvendo mais peças no ataque, e eventualmente ideias de cavalo por F7 se tornam ideias bem assustadoras, sabendo que dá para envolver a dama, o bispo e a torre no ataque relativamente rápido aqui na ala do rei. Então, bispo em H3 gera esses teminhas bem interessantes por parte do Niemann, e você vai ver que isso vai de fato acontecer na partida cedo. Vem o C5 das pretas, preparando para desenvolver o cavalo para C6 e pressionar o peão de E, e o Niemann joga peão na casa de B4, um lance de aparência impossível, porque a casa tá defendida duas vezes, mas depois de peão toma, cavalo B5 era o objetivo de fato, não dava para você jogar cavalo B5 direto sem a troca dos bispos, e o Niemann queria manter o bispo de casas escuras para manter o par de bispos. Então o B4 primeiro é para evitar a troca, peão toma, cavalo B5, e agora se você quiser ficar ganancioso tomando peões por aqui, cavalo em D6 entra com cheque, tirando o seu roque. Então o Firouzja não, na verdade, captura o peão, ele joga bispo em C7, ficando de olho na entrada, cavalo D6, e o Niemann, quando quiser, pode pelo menos ganhar o par de bispos tomando na casa de C7. Só que ele vai para aquele teminha de ataque que a gente discutiu, ele joga G5. E aqui, como comentamos, se você tomar, você só ajuda o jogador de brancas. Então o cavalo C6 das pretas vão para o contra-ataque, vão pegar o peão da casa G5, que agora está ameaçado 3 vezes e está defendido apenas 2. O Hans Niemann basicamente sacrifica esse peão, joga peão na casa de G6, e nessa posição ele está jogando contra o peão de E. Se você toma de peão, bispo por E6, e agora você não tem segurança de roque nenhuma. Mas o Alireza Firouzja joga bispo G8, basicamente super protegendo esses dois peões. E aqui o Hans Niemann joga peão de A, toma peão de B4, basicamente sacrificando o peão de E, depois de cavalo toma. Temos cavalo por C7 assegurando o par de bispos, dama por C7, e essa é uma posição onde o jogador de brancas, claro, tem um peão a menos, ele sacrificou o peão de E, mas ele sacrificou para abrir o centro. A dama tá na cara do rei, o bispo tá bem ativo por aqui, o outro bispo do jogador de brancas também tá bem ativo, e as brancas asseguram o direito a fazer o roque.
Pode parecer estranho, mas o roque aqui é perfeitamente seguro para as brancas fazerem, não é um lance ruim, tá? E o jogador de pretas tá numa circunstância que tem um peão a mais, mas vai ter que segurar aqui um baita de um ataque. Vem C3 das brancas, que é um lance, acredito eu, para ficar de olho em 10 de peão em D4 ou cavalo em D4, ou simplesmente para super proteger o peão de B4. Teria sido melhor se as brancas só seguissem atacando, envolvendo peças, mas cavalo por cavalo, dama por e F6 joga o Alireza Firuja, começando talvez a avançar essa maioria de peões, querendo jogar lances como E5 e falar, beleza, você me deu vários peões no centro do tabuleiro, vou avançá-los. O F6 foi um lance bem errado, tá? Por quê? Porque essa maioria de peões, você vai ver, não avança com segurança. B5 jogam as brancas chutando o cavalo. Cavalo em D8 é a casa para a qual resolve jogar o cavalo aqui o nosso querido Alireza Firuja. Cavalo em E7 parecia melhor, né? Mas cavalo em D8 ele acaba jogando e o cavalo vai demorar para voltar para a partida. O Hans joga peão em D4 para parar o E5, mas o E5 é jogado de qualquer forma por parte das pretas, que tá rompendo o centro do tabuleiro e avançando a maioria de peões. Aqui, peão toma, o roque é jogado e E4 ataca a dama do Hans Niemann, mas claro, o Hans crava o peão, então não dá para capturar a dama. E nessa posição, nós temos bispo em E6 por parte do Alireza Firuja, contestando o bispo de H3, e na verdade é ameaçando tomar a dama de F3. E nessa posição, sem muita cerimônia, bispo toma bispo é jogado por parte do Hans Niemann, sacrificando a dama na casa de F3. Agora, a minha pergunta para vocês é, se por um acaso o Alireza Firuja aceita esse sacrifício de dama, ele não aceitou, ele jogou cavalo por E6, mas se por um acaso ele aceita esse sacrifício de dama, o que exatamente tem as brancas nessa posição? Pause o vídeo, veja se você consegue resolver a posição por conta própria, e eu te asseguro, não é óbvio qual que é a melhor sequência para as brancas aqui, mas as brancas estão completamente ganhas. Pausou? Encontrou? Já aproveita e deixa o like no vídeo se você está curtindo até agora, mas caso você tenha sido capaz de encontrar, o único lance vencedor para as brancas é bispo G4, né? Porque, assim, obviamente a ideia é a torre na cara do rei, a movimentação com o bispo, com descoberto, tudo isso é legal, mas você realmente não tem nenhum descoberto aqui que saia catando material, né? Tipo, você bispo F7, cheque duplo, o cara vai fugir o rei pra cá e ele tá completamente ganho. Ou se não, bispo toma peão, beleza, você ganha um peão, mas novamente o cara vai fugir o rei e ele tá completamente ganho. Aqui, bispo em G4 é um lance especial. Por quê? Porque não deixa o rei escapar e pressiona o peão de F3, que vai ser importante no futuro. Então, rei F8. E agora, novamente, um único lance, torre em A4. E a ameaça do torre em A4, sabendo que o rei do adversário está completamente cortado, é jogar torre em F4, cheque, seguido por torre em E8, cheque, mate. Caso o adversário reaja a torre em F4, cheque, jogando o rei G8, por exemplo. Só para mostrar, um A6 vai levar a torre em F4, cheque, rei G8, por exemplo, e torre em E8, cheque, mate. Portanto, como o jogador de pretas deve jogar essa posição? Ele deve já saber que o torre em F4, cheque está vindo, e ele deve jogar de maneira preventiva cavalo em F7. E agora, o jogador de brancas ainda tem uma sequência mais precisa, mas o torre em F4 ganha também, mas a sequência mais precisa é jogar B6, sacrificando o peão para tirar a dama da defesa do cavalo, porque aí depois de dama por B6 ele tem que perder tempo, porque agora você joga a torre em F4, e a única defesa que ele tem a deixar esse cavalo cair seria voltar a dama, por exemplo, e trocar, basicamente devolver o material. Torre por F7, dama por F7, G por F7, rei por F7, e nessa posição nós podemos tomar o peão de F3, podemos jogar bispo E6, tomar o peão de D, e o final tá ganho pro jogador de brancas. O que acontece, no entanto, se o adversário não der a dama de volta? O que acontece se ele, beleza, o cavalo vai cair, e é isso, né, vou jogar sem esse cavalo, ele joga, sei lá, alguma coisa como, vamos dizer, talvez rei G8, alguma coisa assim, né? Nesse caso, torre por F7, bispo na casa de E6 depois, e nesse caso o seu ataque ele é poderoso o suficiente que o cara já tá quase que levando checkmate, né? Bispo em E6, se ele não quiser levar checkmate, ele vai ter que entregar a dama, né? No próximo lance aqui. Talvez uma possibilidade seria jogar torre na casa de F8, mas aí o bispo em E6 e novamente. Se peão toma, bispo por F7 e torre em E8 vai ser checkmate. Tudo isso foi visto, cara, em segundos nessa posição aqui. Em segundos, tá? Bispo em E6, bispo toma. E o Alireza Firuja jogou cavalo toma, não aceitou. Um dos sacrifícios mais profundos que eu já vi. Hans Niemann continua ganho, ele joga dama em F5 ameaçando o cavalo, ameaçando o peão. Dama em D7 segura os dois. E bispo em E3, o Hans Niemann ativa o seu bispo e libera a coluna D.
E aqui agora o Alireza Firuja joga torre na casa de F8, vem dama em E5, cravando o cavalo, torre em D8 por parte do Firuja e torre por A7. E basicamente o ataque do Hans tá completamente massacrando por aqui, né? Dá pra ver que esse cavalo cravado, o rei com poucas casas e a torre infiltrada das brancas tá fazendo diferença. Torre em F3, joga o Alireza Firuja, tentando algum grau de contra-jogo. Torre de A em E1, jogam as brancas, simplesmente dobrando na coluna A e ameaçando a ideia de jogar torre em A8. E aqui as pretas começam a fugir com o rei. Rei F8, torre em A8 e rei na casa de G8 joga o jogador de pretas, né? O Alireza Firuja tá tentando fugir pra ala do rei, mas eu não sei se o rei tá realmente seguro aqui por conta desse peão de G, né? Aqui o Hans Niemann tem mais de um lance vencedor, ele decide por torre toma torre e depois de cavalo toma de volta, joga dama na casa de F4 para poder reagir a dama G4 cheque, retornando o bispo e protegendo do cheque. Vem dama G4, bispo G3, dama D7 por parte das pretas. E aqui tem um lance que é matador. Na verdade, dois lances que são matadores, né? Que é ofertar a troca de damas, ou dama D6, ou dama C7, são lances que acabam com o jogo instantaneamente, né? Porque se você joga algo como dama D6, vamos dizer, você tá imediatamente... Vamos dizer que a gente tem a troca de damas, né? Você tá imediatamente prendendo o rei do adversário aqui, a torre vai infiltrar e a posição fica completamente congelada pro jogador de pretas, né? Cavalinho E6, torre cheque, cavalinho F8 e as pretas não podem nem tirar a torre daqui, catar peão, sem levar checkmate, e o cavalo literalmente não pode se movimentar. Então brancas têm todo o tempo do mundo para melhorar o próprio rei, por exemplo, e vir catar o peão de B, promover o peão de B, e o jogador de pretas não tem como sair disso. É impossível para as pretas saírem dessa situação, contanto que o bispo se mantenha nessa diagonal. Então, completamente ganha para o Hans, mas ele opta por torre em A8, que também ganha, mas de maneira muito mais demorada. Vem torre em F8 por parte do Alireza Firuja. Dama D6 agora. O dama em G4 do Firuja tá ameaçando alguns perpétuos por aqui. Então, dama toma peão de D, fica de olho no cheque, e é um cheque ele mesmo. Cavalinho E6 joga o Firuja defendendo. E vem torre por F8 cheque, rei por F8. E nessa posição, o jogador de brancas novamente tem uma sequência vitoriosa, que é mate forçado em 8 lances. Então, vamos ver se você encontra aqui a sequência de cheque-mate forçado. Não foi jogado na partida, mas vale a pena você fazer como exercício. E o lance é... Eu fiz aqui uma pausa, por caso você não tenha pausado, você tentar encontrar. Dama D7, né? Ameaçando dama em F7 checkmate. E talvez o adversário não tenha nenhuma maneira boa de reagir a isso, né? Um lance como dama em F5 seria uma boa tentativa, mas agora bispo D6. E aí, rei na casa de G8, dama na casa de C8 cheque, dama em F8 entregando a dama, bispo por, cavalo por, dama em E8 e a ameaça é dama em F7 cheque, e H8 e dama toma cavalo. Checkmate. Não tinha muito o que o adversário fazer. Na partida foi dama D6 cheque, E8, dama B8 cheque, E7, dama por peão de B, dama em D5, dama em F3 jogou Firuja, dama em E5 cheque, e aqui as brancas começam a avançar o peão, né? B6. E o Firuja basicamente não tem muito o que fazer, né? O Firuja joga rei na casa de D7, as brancas dão um cheque, avançam o peão de B, e aqui o Firuja abandona porque realmente não há o que fazer, não tem como parar a promoção do peão de B, não há nada a ser feito de verdade, não tem um cheque para você dar, tentar algum perpétuo, então uma bela vitória para o Hans Niemann, que acaba vencendo todo o evento além dessa partida, né? O Hans, ele venceu esse evento ganhando do Nakamura, ele empatou com o Nakamura, ele ganhou do Jan Nepomniachtchi, ele ganhou também do Alireza Firuja, como vocês verem aqui. Ele só não ganhou do Magnus porque o Magnus estava muito ocupado com o seu filho recém-nascido e não jogou o torneio, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.